Tá. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os comentários que o Panda fez, né, sobre o Mad Max. Ele abordou um tema que eu achei muito interessante, foi sobre verossimilhança. Eu já tinha comentado que eu gostei muito dos pontos abordados por ele. E tu comentou algo no teu vídeo que basicamente gerou esse áudio aqui que eu vou falar agora, né, que pode ser até de continuidade. Não porque eu discordo do que tu falou no vídeo, pelo contrário, eu acho que é sim muito válido, mas eu tendo a, como eu posso dizer, a enxergar, né, se eu pegar como um parâmetro, porque quando eu vejo dos escritores que eu li, né, existe essa ideia quase que, eu vou dizer que essa ideia, apesar de válida, ela pode trazer nem sei se esse termo existe, mas eu vou utilizar aqui, vou criar reducionismo, digamos assim, que é quando o autor, né, justamente para manter esse texto conciso, ele vai cortar coisas que poderiam ser essenciais para a narrativa. E aí, muitos escritores, e você tinha comentado até um exemplo, que é a ligação telefônica, né? Geralmente a ligação telefônica começa assim, alô, quem é? É o fulano, não sei o que, é o ciclano, e tudo mais. A gente corta isso na ficção porque é aquilo, quantidade de palavras, tempo de quem está consumindo, e hoje em dia, com a era moderna, né, tecnológica que a gente vive, o tempo ele já é muito precioso, mas hoje em dia ele é muito mais precioso para a gente. Então o leitor ele acaba ficando crítico no que diz respeito ao empreendimento de tempo que ele vai dispor, né, para consumir uma determinada obra. Mas eu acho que essa característica ela pode ser muito perigosa, porque eu acredito que os momentos mais importantes... Bom, se a gente está falando de narrativa, não interessa o quão grandiosa ela seja. Essencialmente, histórias são sobre pessoas, entende? Então, por exemplo, eu gosto muito das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. São narrativas épicas, são narrativas que têm dragões, têm criaturas de gelo, tem subtramas dentro de estratagemas políticos, mas essencialmente nós vemos pela perspectiva de cada um dos personagens que cada uma das histórias, né, que está sendo narrada, aquela grande história que está sendo narrada, trata sobre problemas que são assim, essencialmente simples no nosso cotidiano, sabe? E muito da construção de personagem, muito da construção de mundo, eu acredito que acontece justamente nesses momentos simples, sabe? No ato de um personagem, sei lá, sair de casa, no ato de um personagem tomar o café da manhã. Tipo, muitos escritores vão trazer essa coisa à tona de, tipo assim, você vai explicar como, por exemplo, sei lá, o personagem vai preparar o café da manhã. Você vai, ao invés de você resumir que ele tomou o café da manhã, sabe, simplesmente contar, você vai dizer como ele preparou o café da manhã, que ele pegou ovos e bacon e um suco, e qual era o suco. Eu entendo o argumento de que nem sempre você pode fazer isso, porque isso custa tempo, isso custa empreendimento, mas eu acho que essas atitudes simples, elas são muito menosprezadas por diversos escritores. E é nessas atitudes simples que eu acho que você pode, como eu posso dizer, surpreender o leitor, sabe? E se conectar com a narrativa, se conectar com o que está acontecendo ali. Porque eu acho que essa verossimilhança, ela parte do pressuposto, né, de que você diz que para um diálogo ser verossimilhante, ele não necessariamente tem que ser realista no que diz respeito a falar como falamos no mundo real. Mas eu acho que essas atitudes simples, né, seja do narrador, não precisa ser necessariamente o discurso direto, ou seja, quando o personagem está comunicando alguma coisa, pode ser do narrador, pode ser, não sei, dependendo do estilo de narrativa, pode ser, sei lá, se é uma narrativa epistolar, enfim, qualquer tipo de narrativa, qualquer tipo de mídia, mas a gente está comentando mais sobre literatura aqui. Eu acho que o escritor, ele tem que utilizar a verossimilhança, acima de tudo, ele tem que encará-la como uma decisão, entende? Um texto verossimilhante, ele não é necessariamente você se ater a, sei lá, você vai se ater a uma forma, alguma coisa específica que você precisa ficar atento
ao longo de todo o texto. Para mim, a verossimilhança ela é muito mais uma decisão de produção, ou seja, eu vou produzir esse texto tendo em vista esses aspectos. E a partir disso você define como é que vai ser a sua verossimilhança. Se, por exemplo, a gente está trabalhando num mundo que é, sei lá, mágico, como é que as regras funcionam ali e a partir disso existe a verossimilhança nesse aspecto. Mas eu também acho que a verossimilhança nessas nuances assim de tipo o diálogo entre personagens, como os personagens se comunicam, eu acho que ela pode ser muito menosprezada por autores e eu acho que isso é ruim porque empobrece o texto, sabe? Eu não diria que o diálogo, tipo assim, por exemplo, muitas pessoas podem argumentar, mas ninguém quer saber o personagem dando um alô, sabe? Ninguém quer saber como é que o personagem preparou o café da manhã, o que ele usou, quais ingredientes. E eu concordo que, tipo assim, dependendo da sua perspectiva, isso é perfeitamente inútil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, quando a gente está tratando de desenvolvimento de personagem, de construção, de conectar-se com uma narrativa, eu acho que são ferramentas que, por serem justamente muito simples, elas podem engajar o leitor de uma forma que você não teria simplesmente, sei lá, ao narrar uma história de ação em que o personagem, o leitor nesse caso, vai ser engajado porque a família do personagem está sendo ameaçada, sabe? Tipo assim, tô levando ao ponto esdrúxulo justamente porque eu quero comentar o contraste, né? Então acho que no desenvolvimento dessas personagens, dessas narrativas, a verossimilhança, até mesmo nos atos que a gente poderia considerar como inúteis, elas são muito importantes, sabe? Mas no geral é isso, assim.